Minhas bonecas e meus bonecos, bem-vindos de volta ao canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Engraçado, eu gosto quando não tenho uma ideia exata do que eu quero falar no vídeo e a ideia vem por acaso, foi o que aconteceu hoje. Então eu vou aproveitar para falar com vocês sobre uma coisa que eu já vi acontecer com alguns amigos colecionadores. Acontece de vez em quando, né? E agora aconteceu comigo e eu me coloquei na situação de ver o que eu ia fazer. Aliás, já decidi o que eu vou fazer. Mas aí eu pergunto a vocês, o que fazer com bonecos repetidos? O que foi que aconteceu? Alguns dias um amigo me procurou nas redes sociais e ele me falou que tinha uns bonecos para me dar. Ele mandou as fotos e quando eu fui ver eram bonecos que eventualmente na verdade eu já tinha, né? Vocês vão ver depois quais são. E eu imediatamente disse sim, eu ia recebê-los, né? E o motivo pelo qual eu decidi ficar com eles eu vou contar mais à frente. Mas na verdade é que isso acontece muito com o colecionador. De vez em quando você recebe, tem essa circunstância de você estar com um boneco que você já tem. Ficar com ele ou não, existem algumas situações que acontecem, eu vou pontuar algumas aqui. Por exemplo, existem aqueles bonecos que eventualmente você acaba ficando com ele repetido. Aliás, não só mais de um, às vezes vários iguais, porque eles têm essa coisa. Você forma um exército deles. Você pode puxar, por exemplo, Star Wars, Stormtroopers, Clone Troopers, Battle Droids. Você mantém muitos porque você está pensando já naquela coisa do exército de clones, né? Do exército de Troopers. Eles permitem esse crescimento exponencial. Star Wars, então, que você tem várias modalidades de clones, estão puxando para outra franquia da Hasbro. G.I. Joe, as tropas Vipers, né? Você tem os Cobra Vipers, que tem várias modalidades, Hydro Viper, Tele Viper, Toxo Viper. Eu posso ficar aqui falando de vários Vipers. Aqui no Brasil, os comandos em ação, por exemplo, eles eram vendidos como personagens individuais, mas lá fora, na verdade, são partes de tropas distintas, né? Eu poderia falar ainda dos bonecos da IMA, dos soldados da Hydra que aparecem em Marvel Legends e tal, mas esses são casos leves, são casos que você realmente pode criar um exército de personagens e tal, tem uma desculpinha ali, mas tem aquelas oportunidades em que não, é o mesmo personagem. Deixa eu gravar de Itália. A gente grava de tarde achando que não vai ser interrompido. Não, de manhã que é bagunça toda, né? Não vai ter problema. É fácil. Mas tem aqueles personagens que não tem desculpa. E aconteceu, na minha coleção tem alguns casos já. Eu vou citar um que eu lembrei agora, que foi em SOS Comandos. Esses dois Bad Ninjas são praticamente iguais, né? Com uma pouca diferença aqui com camisa interna e tal. É certo que tem aquelas waves diferentes, né? Que tem algumas versões, são de épocas diferentes, mas esses aqui são praticamente da mesma wave. Eu pensei em me desfazer de um deles, mas quer saber, eu decidi ficar porque na minha cabeça eles eram irmãos gêmeos, né? Tipo, uma dupla de irmãos. Já que os G.I. Joe tem tropas, por que não pode ter uma tropa Bad Ninja? E esses seriam os dois primeiros, né? Quem sabe eu não consigo mais. É a minha ideia de lidar com isso, né? Não sei o que vocês fariam no meu lugar. Existem alguns casos em que o cara mantém dois personagens, tem um parâmetro que ele segue no colecionismo dele. Eu conheço gente que, por exemplo, que mantém um boneco lacrado e um boneco fora da caixa. Ele compra dois iguais. Será que isso é legal? Eu acho que sim, eu acho que você ter pelo menos dois de cada, se você tem um controle sobre isso, eu acho que não é um problema. Eu acho que às vezes o cara é captado pela coisa de ver na embalagem, ver, mas ele quer mexer também. Então, tipo, hoje se faz muito isso. Eu não sei como era antigamente, eu sempre tirei da caixa. Eu acho que todos os meus colegas tiravam os bonecos da caixa, então eles sempre foram mais desencanados com isso. Mas tem gente que hoje faz isso. Eu penso assim, acho que o cara pode tirar da caixa, pode ter um de cada na caixa, um deslacrado. Isso aí, até dois, eu acho que isso é sadio, dá pra levar. É um problema, eu acho que se o cara comprar mais de 2, 3, faz algum tipo de loucura assim, é complicado. Se você mantém um equilíbrio no que tu tá fazendo, como tudo na vida, eu acho que dá pra você levar, de boa. O que ferra o meu equilíbrio são essas motos que passam. Agora eu acho que tá na hora de eu mostrar pra vocês os bonecos que me foram entregues.
E se vocês acompanham meu canal, vão perceber que eu já os tenho. E por quê? Engraçado. Pessoas falando. E vocês vão entender por que eu decidi ficar com eles. O que pesou? Eles, quem já viu o canal, pelo menos, já viu pelo menos 2 deles, né? Mas eu acho que cada caso aqui ele pode ser analisado separadamente, porque tem umas coisas interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Esse Zodak, ele chega pra mim muito parecido como esse Zodak que chegou. Tem mais de, nossa, eu acho que deve ter uns 15 anos, 15, 16 anos de conseguir esse Zodak, mais ou menos. E ele estava bem estragado, estava todo descascado. Ele não tem, vê que esse colete dele é o colete do Clawful, né? E aquela coisa, eu vou ter que mexer a perna dele, se vocês verem aqui, ó, tá bem bambo, elástico. Tá praticamente do jeito que eu recebi esse, que eu consertei já. Ele, inclusive, que ele fica em pé. Mas dá vontade de aproveitar ele na coleção, manter ele junto, sabe? Esse aqui foi o Black que eu consegui, e esse é o Black que eu tenho desde os 9 anos de idade. Ele também passou por alguns descascos, pintou. Ele foi repintado pelo meu amigo João Neto alguns anos atrás, e eu procuro manter ele bem conservadinho. Esse aqui, os dois têm o mesmo problema, que a perna fica muito apertada e ele não fica em pé direito, né? Mas a gente... E aí é um processo de cuidar dele. Eu acho incrível que o vermelho do Kingston tá bem conservado, né? Vê que tudo ele ficou bem descascado, mas a gente vai cuidar dele. Esse Jirai que eu consegui é esse mesmo modelo aqui, só que o meu vocês veem que tem uma diferença absurda, que eu fiz as ombreiras, coloquei uns detalhes que não tinha, porque eu sempre achei que esse Jirai, na infância eu já achava que esse Jirai era muito simples. Mas hoje, revendo, a gente lembra de algumas regrinhas básicas assim que a gente descobre no colecionismo. Por exemplo, tem gente que não gosta de pegar um boneco desses, por exemplo, e repintar, que é manter a pintura original. Só que aqui no caso, se você ver, o vermelho dele já está bem desbotado em relação a esse. Parece que ele pegou muito sol e tudo. Mas a ombreira é a mesma, é a ombreira original dele e tudo. E esse aqui especificamente tem uma particularidade que eu gostei muito. Que se você for olhar os pés dele aqui de perto, o pé dele não tá desnivelado. Tem muito boneco da Glaslit que tem esse problema de estar na produção, ficou com o pé desnivelado. Eu tive que fazer um arranjo no pé do meu, não sei se dá pra ver aqui, pra nivelar o pé do cara, porque ele ficava pendendo pro lado. O Jirai tinha esse problema, o Giban tem esse problema, eu tive que ajeitar todos eles. Mas esse aqui não tem isso. Então eu tenho planos de fazer a repintura básica dele, né? Pegar uma foto dos bonecos originais e dar um bom grau. Assim. Eu tenho interesse de mantê-lo por causa dessas características dele estar não em pintura, mas fisicamente intacto. Se eu vou repintar, eita, o Jirai se mexeu. Calma, cara, eu não gosto de você. Bonecos repetidos chegam na sua mão por uma razão. Vocês mantêm ele na coleção por uma outra razão. Você se desfaz do repetido por uma outra razão também. Por que eu tô falando isso? Porque cada caso de acontecer você vai ter que analisar. Você vai ter que pesar muita coisa. As próprias regras que a gente estabelece, às vezes, elas podem se contradizer. Elas podem ser falhas em algum momento. Eu falei aquele Stormtrooper, por exemplo, que você compra muitos para fazer tropa. Mas... às vezes você não tem espaço para botar toda essa tropa. Ou você mantém guardado ou você se desfaz. Eu cheguei num ponto em que eu não queria ter 2 personagens iguais. 2 Han Solo, 2 Darth Vader, 2 Luke Skywalker. E eu me desfiz. Eu só passei a manter. Aí, viu? Era uma regra que eu tinha estabelecido de não ter personagens repetidos por esse motivo. Mas aí eu voltei atrás porque eu me tornei um estudioso das figuras de Star Wars. Comprei um livro, já expliquei isso nos vídeos passados, que me fez me interessar por acompanhar o processo através do colecionismo dessas figuras. Mantenha um boneco repetido, porque de alguma forma ele dá significância na sua coleção. Se ele não tem nenhum propósito, se ele tem um caráter acumulativo e não agrega à tua coleção alguma coisa, não tem por que você ficar com ele. Agora, se ele for um presente de um amigo, mesmo sendo repetido, mesmo sem agregar nada, se ele for um presente, mantenha, cuide dele da melhor forma possível. Eu tenho uma regra comigo: se alguém me dá uma coisa de presente, um boneco ou não, eu mantenho, porque é um presente. A pessoa, aquilo ali
o gesto de te dar aquilo ali tem uma significância, então não despreze esse gesto. Manter um boneco, se desfazer de um boneco repetido, ele tem vários parâmetros aí para você analisar. Talvez eu esteja problematizando demais, mas tem decisões que a gente toma que não são tão simples, então você sempre deve buscar um meio termo para entender bem o que fazer. É o que eu faço por cada boneco que eu adquiro, ou que me é dado. Eu falei aqui de bonecos que não tem coleção, agora o boneco repetido ele pode quase ser párea da coleção, então é um cuidado extra que você tem que ter em certos momentos. Agora, o essencial que vocês têm que lembrar seja lá qual for a decisão que vocês tomem em relação a isso, que não seja uma atitude egoísta, que seja uma atitude que seja condizente, coerente, que eu acho que é o mais importante. Mas chega de falar de mim, vou falar agora, pedir para vocês que falem um pouco também, né, nos comentários, deixarem como é que vocês fazem quando isso acontece com vocês. Vocês se desfazem, vocês mantêm, eu sei que cada caso é um caso, mas contem aí o que acontece quando isso acontece com vocês em algum momento, o que vocês fazem, já fizeram, né? Eu acho bacana ouvir as histórias de vocês, saber como é que vocês pensam, até para aprender um pouco com vocês também. Então muito obrigado pela visita de vocês e até o próximo vídeo aqui no canal Bonecópolis.